Aqui em Lucas, no capítulo 15, nós encontramos 3 parábolas que elas podem ser mencionadas, podem ser chamadas de as 3 parábolas da misericórdia. Notem que temos o hábito de ou estudar ou pregar as 3 parábolas separadamente, mas elas foram de tal maneira integradas que o melhor proveito é analisar essas 3 parábolas em conjunto. E qual é o objetivo? Observem no início, nos versículos 1 e 2, como são feitas aqui, como é feita uma contraposição. No versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. É interessante que quando se fala de pecador, não necessariamente aqueles que de fato pecavam contra Deus, mas aqueles que eram reputados, que eram considerados pecadores. Isso tem uma diferença. No versículo 2, coloca agora quem? Murmuravam fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha a contraposição que é feita entre publicanos e pecadores que se aproximam e, do outro lado, fariseus e escribas que murmuram contra Jesus, reclamando o quê? Que ele recebe pecadores e come com eles. Sendo que o comer com pessoas, isso indica automaticamente comunhão com a pessoa, receber a pessoa, aceitar o convívio social com essa pessoa. Devido a isso que é colocado aqui nos versículos 1 e 2, que nós podemos dizer que é uma introdução, agora são colocadas 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. E é interessante que essa parábola ela é reaproveitada da mesma parábola que é descrita por Mateus, embora numa outra situação, num outro contexto. Observem aqui. Mateus, no capítulo 18, do versículo 10 ao 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aí no versículo 12, que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Aí no 14, assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, Mateus, ele cita a parábola da ovelha perdida dentro do contexto aqui da análise que ele faz dos pequeninos, das crianças. É bem interessante isso. Retornando, então, para Lucas, ele vai proporcionar um outro contexto, que é esse contexto da murmuração dos fariseus e dos escribas contra Jesus. Então, ele vai primeiro colocar a parábola da ovelha perdida.
ele aproveita a mesma parábola conforme é encontrada lá em Mateus, e ele vai acrescentar alguns detalhes. Observem. E no versículo 3, tá? Em Lucas 15, 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí no 7, conclui essa primeira parábola: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Observem aqui como está falando de perda, algo que foi perdido e que foi achado, e como há uma insistência na questão da alegria. Da alegria pelo fato de que aquilo que estava perdido foi achado, foi encontrado. E no versículo 7, indiretamente, Jesus já está mandando o recado para os fariseus e os escribas. Eles estão reclamando de Jesus porque ele está recebendo quem? Pecadores, publicanos. Eles são representados aqui pela ovelha perdida. Os 99 justos que não necessitam de arrependimento, ou que pensam que não necessitam de arrependimento, representam justamente os fariseus e os escribas. O conceito de justo que eles tinham de si mesmos. Então, Jesus, aqui no versículo 7, está usando de uma certa ironia. A segunda parábola agora. Uma parábola que ele já coloca intimamente relacionada com a primeira. Tanto é que elementos vão se repetir. Então, no versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, são moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. No versículo 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observem que essa segunda parábola, ela vai repetir muitos elementos da primeira. E é uma parábola exclusiva de Lucas. É só Lucas que apresenta essa segunda parábola aqui. O que está repetindo? Algo que se perde. Algo que se perde e que precisa ser achado. E uma vez que se acha, diz o quê? Convoca amigas e vizinhas. Notem que na primeira parábola foram convocados amigos e vizinhos. E aqui, assim como na primeira parábola, há a expressão de uma alegria. Olha que diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus. Então, lá na primeira parábola, fala de alegria no céu, aqui de alegria diante dos anjos de Deus. Mas o contexto é o mesmo. Então, veja como são duas parábolas intimamente relacionadas. Agora, quais são as pequenas diferenças que nós encontramos? Primeiro, a questão da proporção. Na primeira parábola,
é uma ovelha que se perde entre 100. Na segunda parábola, é uma moeda, uma dracma, que se perde entre 10. Ou seja, é uma proporção menor. Agora, uma outra diferença interessante, na primeira parábola, a ovelha, ela se perde fora. Enquanto que aqui na segunda parábola, a dracma, a moeda, ela se perde dentro da casa. Amém? Deu para perceber bem essa comparação da primeira e da segunda parábola? Aí vamos então para aquela que é bem mais conhecida, que é a terceira parábola, que os títulos das Bíblias editadas pela Sociedade Bíblica e demais editoras convencionou chamar de parábola do filho pródigo. Pródigo é alguém que desperdiça. O filho pródigo é o filho mais novo. Só que, na verdade, a parábola, ela não fala, essa terceira parábola, ela não fala apenas do filho mais novo. Ela também fala do filho mais velho. Portanto, podemos dizer que mais adequadamente aqui é a parábola dos dois filhos, porque vai manter essa comparação. Primeira parábola, perdeu-se um entre 100. Na segunda parábola, perdeu-se uma dracma entre 10. E agora fala, a princípio, de um irmão que se perde entre dois. Um filho que se perde entre dois. Mas vamos analisar detalhadamente essa parábola. E é interessante que no versículo 11, ele não inicia dizendo que é uma parábola, mas fica automaticamente subentendido ser uma parábola. Lembrando que a parábola é uma comparação. Então, você tem uma situação hipotética, mas real, que serve para comparar com uma situação no dia a dia. Isso é a parábola. A palavra parábola quer dizer colocar lado a lado, comparando. E aí no versículo 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. É assim que inicia. Por isso que é mais adequado chamar de a parábola dos 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Por eles. Eles quem? Os 2 filhos. Mas notem que o filho mais velho, ele não se manifesta ainda. Por enquanto, está se falando apenas e tão somente do filho mais novo. O que vai acontecer com o filho mais novo? Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, por isso que ele é chamado, na maioria dos títulos propostos pelas editoras, de filho pródigo, porque ele desperdiça todos os bens. Vale a pena ressaltar que não era comum ter que pedir a parte da herança antes do pai falecer. Isso era considerado até uma ofensa. Então, não deixou de ser uma ofensa da parte do filho mais novo, que era considerada uma ofensa grave. Tá? Mas vamos voltar a esse detalhe depois, no final. Continuando.
no versículo 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, algo considerado extremamente indecoroso pelo judeu. Judeu, ele não come carne de porco e, muito menos, existe essa questão de apacentar porcos. É considerado algo totalmente indecoroso. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. É necessário esclarecer uma coisa: essas bolotas não constituem lavagem de porcos, não é. Numa outra tradução mais adequada, aqui se fala de alfarrobas. Na Almeida atualizada, ao invés de bolotas, fala de alfarrobas. É um fruto doce que o ser humano pode comer tranquilamente, e é um fruto muito apreciado lá naquela região. Só que é um fruto até com certa facilidade de ser encontrado e que é dado até para os porcos. O fato dele desejar essas alfarrobas que os porcos comiam, o problema aqui não é comer as alfarrobas, mas ele ter que disputar, digamos assim, um resto que estava sendo dado para os porcos. Era algo relativamente fácil de ser encontrado, ele não precisaria recorrer a esse artifício, só que aqui a narrativa, né, da parábola diz que há uma grande fome na terra. Então, não pense que aqui está falando de lavagem. Não. Aqui é algo que as pessoas comiam naturalmente, que era a alfarroba, e que veio a ser traduzida como bolota aqui na Almeida Corrigida. 17. E caindo em si, é bem interessante isso, ele caiu em si, ou seja, até o momento, ele estava como que num transe, ele estava como que não totalmente consciente de tudo aquilo que ele estava passando, ou do porquê que ele estava passando tudo isso. Olha o que ele diz no versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Porque há uma grande fome no local aonde ele está, que é uma terra longínqua, não especifica, apenas diz que é uma terra longínqua. Versículo 18, ele toma uma decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha o que eu disse lá atrás. Era considerada uma ofensa grave o filho pedir a sua parte da herança antecipadamente antes que o pai morresse. Era considerado quase como que o filho estivesse desejando a morte do pai, ou pior, considerasse o pai já morto. Então, por isso que ele diz: pequei contra o céu e perante ti. Olha o versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele acabou de dizer: os trabalhadores, meu pai, têm abundância de pão. Eu aqui estou padecendo de fome. Então, ele se considera não mais digno de ser chamado filho, pela ofensa que ele fez ao pai,
ele acha, então, melhor agir como, ou ser como um dos trabalhadores do pai. Essa é a sua decisão, que agora passa para a ação. No versículo 20, ele diz o quê? E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, interessante isso, ele foi para uma terra longínqua, e agora, estando ainda longe de casa, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quem se moveu de íntima compaixão? O pai. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa cena aqui, no versículo 20, é muito importante, porque não obstante a ofensa, e não era uma ofensa pequena, não obstante a grande ofensa provocada pelo filho, o pai o recebe como movido de íntima compaixão e se lança ao pescoço e beija o seu filho, demonstrando que não há nenhum resquício de mágoa, mas a alegria por estar vendo novamente o filho que tinha partido para uma terra longínqua. No versículo 21, o filho, ele diz diante do pai o discurso que ele tinha apenas pensado, ensaiado. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não consegue concluir, porque o que ele estava pensando? Além de dizer isso, ele iria completar dizendo: me trata como um dos teus trabalhadores. Só que o pai não deixa ele concluir. O pai já é como se o pai cortasse a fala do filho e já vai dizendo, no 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Aí no 23, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos. Olha a questão da alegria, o tema da alegria que apareceu nas duas primeiras parábolas, voltando aqui. 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha o tema do perdido e achado novamente aqui. E começaram a alegrar-se. Estão percebendo como volta aqui o tema do perdido, achado e da alegria? Até agora a parábola falou apenas, ou concentrou-se no filho mais novo. No 25, o filho mais velho aparece. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Por que havia música e dança? Porque havia alegria. Alegria pelo quê? Pela volta do filho mais novo. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ou seja, o filho mais velho não se digna em entrar na casa. Chama um dos servos e pergunta. E ele lhe disse, no caso, um dos servos, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Ora, o fato de receber de volta um filho são e salvo era motivo de alegria.
Mas qual é a reação do filho mais velho? No 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Observe uma questão. Eu não disse aqui, no início dessa parábola, que o filho mais novo, ele cometeu uma ofensa contra o pai, pedindo antecipadamente a parte que cabia da herança? E notem que, nesse momento, o filho mais velho também recebe. Ele não se manifesta. É como se ele concordasse. Ele fica calado, ou pelo menos a narrativa da parábola mostra que ele fica calado, não diz nada. Mas quem cometeu a ofensa foi o filho mais novo. Só que recusar-se a entrar na casa, falando apenas com o servo, fazendo com que o pai tenha que sair de casa para ir buscar o filho mais velho, e ele se recusar a entrar, isso também era uma ofensa grave. Então, observe, se o filho mais novo cometeu uma ofensa, o filho mais velho cometeu uma ofensa aqui também. O que diz o versículo 29? Mas, respondendo ele, disse ao pai, agora é o filho mais velho falando com o pai. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Quando, na verdade, ele acabou de transgredir um. Aí vamos continuar. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Bom, entre outras coisas, ele tinha recebido a parte da herança lá no início. Não foi só o filho mais novo. Olha o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, ele não se digna de chamar meu irmão. Esse teu filho. É como se ele não estivesse considerando como seu irmão. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Como é que ele sabe disso? Primeiro que ele ainda não conversou com o filho mais novo, ou seja, com o irmão mais novo. E qual é o momento da parábola que diz que ele desperdiçou com meretrizes? Quem está dizendo isso, ou quem está fazendo essa acusação, é o filho mais velho. Ele está pressupondo que o irmão deva ter desperdiçado com meretrizes. É o famoso acho. Eu acho que ele deve ter desperdiçado com meretrizes. Era uma acusação grave. Ele está fazendo uma acusação sem saber se procedia. E às vezes nós caímos no mesmo erro. Vemos às vezes um irmão errar e já começamos a conjecturar. Não, fulano deve ter caído, deve ter pecado por isso ou por aquilo. Sem que às vezes ninguém diga o motivo. E como diz no popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Foi o que o filho mais velho fez aqui. Ele está pressupondo isso. Em nenhum momento diz que ele desperdiçou com meretrizes. O que disse lá atrás é que ele apenas desperdiçou, esbanjou, mas não diz que foi com meretrizes. E a ele mataste-lhe o bezerro cevado. Observe o seguinte, o filho mais novo cometeu uma ofensa ao pai, pedindo antecipadamente a parte da sua herança. Mas você percebe que, pelo menos, o filho mais novo se dirige
de maneira totalmente respeitosa ao pai, a ponto dele querer propor ao pai que ele seja tratado apenas como um dos trabalhadores. Só que o pai corta a fala dele e não permite que ele conclua fazendo esse pedido. Mas o filho mais novo tem uma abordagem totalmente respeitosa ao pai. Já o filho mais novo, aqui nos versículos 29 e 30, está demonstrando um total desrespeito para com o pai, apesar de ser o filho mais velho. Mas ele está sendo absolutamente desrespeitoso em todas as colocações que ele faz aqui. E ele cometeu uma grave ofensa quando ele se recusou a entrar na casa, fazendo com que o pai tivesse que ir buscá-lo lá fora. Percebam agora a resposta do pai, nos dois últimos versículos. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Aí no 32, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Mas, pelas atitudes do filho mais velho, não é somente o filho mais novo que está perdido. E aqui é o detalhe que muitas das vezes se deixa passar nas pregações, quando se enfatiza apenas e tão somente o filho mais novo. Esse filho mais velho também está perdido. Mas fica uma pergunta no ar. Se ele está perdido, ele foi achado? Ou ele se deixou achar? Se ele cometeu uma ofensa, assim como o filho mais novo também cometeu uma ofensa, há um arrependimento? Porque o filho mais novo evidenciou um arrependimento. E o filho mais velho? Há um arrependimento? Isso fica em aberto. Notem que lá atrás, os versículos 1 e 2 estão fazendo uma introdução. Está comparando quem? Estão comparando dois tipos de pessoas. De um lado estão os pecadores e os publicanos. Do outro lado estão os fariseus e os escribas. Essa última parábola, então, ela simboliza esses dois grupos. Quem é o filho mais novo? São os pecadores e publicanos. Quem é o filho mais velho? Representa os fariseus e os escribas. Agora, um outro dado interessante, retornando às duas primeiras parábolas. A ovelha se perdeu aonde? Fora. A dracma, ela se perdeu aonde? Dentro da casa. Percebendo que os dois filhos, na verdade, estão perdidos, o filho mais novo, ele se perdeu fora. O filho mais velho, na verdade, ele já estava perdido dentro de casa. Mas ambos estão numa posição fora da casa.
Porque quando finalmente o filho mais velho aparece, ele está aonde? Fora. Mas ele entra. O filho mais novo, ele estava em casa, se perdeu lá fora e entrou novamente, não entrou? Mas e o filho mais velho? Ele está se recusando a entrar. Essa parábola, ela não tem um fechamento. Porque qual é o fechamento que seria esperado? Qual é a pergunta, quando você lê com atenção, qual é a pergunta que é feita? O filho mais velho entra ou não? Como esse filho mais velho representa os fariseus e os escribas, isso vai depender da atitude deles. Vocês querem ou não entrar? Porque no versículo 1 e 2 fica subentendido que Jesus está, nesse momento, recebendo em casa publicanos e pecadores, e os fariseus estão murmurando do lado de fora. Então, é como se Jesus, simbolicamente, também estivesse indo lá fora para buscar esses fariseus e esses escribas, que, como o filho mais velho, estão murmurando porque está sendo feita uma festa para o filho mais novo. É como se Jesus perguntasse: vocês vão entrar ou não? Vocês vão ficar aí fora? Então, propositalmente, é a única parábola que não tem um desfecho, não tem exatamente a conclusão, porque isso vai depender da resposta dada pelos fariseus e pelos escribas. Trazendo para os nossos dias, quem é o filho mais novo? Aquele que ou está desviado ou ainda não conhece a Jesus. O filho mais velho somos nós, que, como diz na parábola, já estamos há algum tempo servindo a Jesus. E às vezes chega um novo, há uma alegria, ele se desenvolve bem, e às vezes nós sentimos inveja. Eu te sirvo há tanto tempo, e agora chega esse, e o Senhor mata o bezerro cevado para ele, lhe dá o melhor, e precisa Deus falar para a gente: você está sempre comigo, tudo que é meu é teu, mas é necessário alegrar-se com o teu irmão mais novo, que estava o quê? Perdido e foi achado. Essa parábola, então, não é apenas para desviados, não é apenas para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Essa parábola também é para aqueles que já estão há muito tempo servindo a Jesus e que, às vezes, sem se dar conta, estão murmurando contra aqueles que estão chegando. Às vezes, temos um grande trabalho para ganhar uma alma e, com grande facilidade, depois estamos falando mal daquela alma e estamos como que expulsando ela de novo para o mundo. Esse teu filho não é nosso irmão, é o meu irmão. Notem ainda outra coisa bem interessante nessa parábola. Observem aqui no versículo 2. Dá-me a parte da fazenda. E começa a ver quantas vezes vai aparecer o verbo dar. Agora, vamos para o versículo 16. Que ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas e ninguém lhe dava nada. Olha o verbo dar de novo. Agora, veja o versículo 22.
Só que aqui, o que é interessante é que você precisa apelar aqui para o texto na língua original, no grego. Eu vou ler como está no grego. Trazei depressa a melhor roupa, vestilho e dê o anel na sua mão. Novamente aparece o verbo dar, só que todas as traduções colocaram como pôr o anel. Agora, continua. Olha o versículo 29. Qual é a reclamação do filho mais velho? Nunca me deste um cabrito para alegrar-me. Olha o verbo dar de novo. Olha o versículo agora, 31. Todas as minhas coisas são tuas. Não é usado o verbo dar, mas fica subentendido. Eu já te dei tudo. Então, como a parábola, ela gira em torno dessa temática do dar. Agora, o que é dado de fato? A misericórdia, o amor e o perdão, tanto para o filho mais velho quanto para o filho mais novo. Amém? Deus abençoe.